Então, gente, vamos dar início aí mais um curso, tá? Primeira aula de Direito Civil. Vou fazer por tópicos. Vou começar por responsabilidade civil, tá, gente? Não vou pegar Direito Civil todo, até porque é uma matéria muito grande, mas eu vou pegar os principais assuntos que são mais correntes em concurso público, tá? São em direito das coisas, personalidade, pessoa natural e capacidade, direito de família, direito das obrigações, domicílios e bens, contrato em espécie, a responsabilidade civil, né, que nós vamos ver, direito das sucessões, ato jurídico e teoria geral dos negócios jurídicos. Então vamos ver aí, concurso em foco, tá? Responsabilidade civil. Vamos dar uma breve lida, tá, gente? Esse resuminho aqui, civil é muito grande. Então, para a gente deixar bem amarrado com as questões de responsabilidade civil, ele ficou um pouquinho extenso, ficou com 63 slides. Então, vou ler até o 30, depois eu vou dar uma parada. No outro bloco eu leio mais os 33, no outro bloco eu faço os exercícios. Então, vamos lá. Código Civil de 2002 mantém o princípio da responsabilidade com base na culpa, no artigo 927, definindo o ato ilícito no artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá, gente? Então, para cometer ato ilícito, é por ação ou omissão voluntária, por negligência, por imprudência, ou violar direito ou causar dano a outra pessoa, mesmo que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, no artigo 927, depois de estabelecer no caput que aquele por ato ilícito, do 86 e do 187, causar dano a outra pessoa, é obrigado a repará-lo. Então, aquele que, por ato ilícito, que são essas características aqui, esses elementos, causar dano a outrem, é obrigado o quê? Na responsabilidade civil, se tem o dano, é obrigado a repará-lo. Refletindo a moderna tendência do parágrafo único. Então, haverá obrigação de reparar o dano. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Adota, assim, a solução mais avançada e mais rigorosa, que é a do direito italiano, também acolhendo teoria do exercício de atividade perigosa e o princípio da responsabilidade, direito italiano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, a par da responsabilidade subjetiva como regra geral. Não prevendo, porém, a possibilidade de o agente, mediante a inversão do ônus da prova, exonerar-se da responsabilidade. Então, não prevendo, porém, a possibilidade do agente, mediante a inversão do ônus da prova, exonerar-se da responsabilidade, se provar que adotou todas as medidas aptas a evitar o dano. No regime anterior, as atividades perigosas eram somente aquelas definidas em lei especial. Mas que não fosse, enquadrava-se na norma geral do Código Civil, que consagrava a responsabilidade subjetiva. O referido artigo 927 do novo diploma
além de não revogar as leis especiais existentes e de ressalvar as que vierem a ser promulgadas, permite que a jurisprudência considere determinada atividade já existente ou que vierem a existir, como perigosas ou de risco. Essa é, sem dúvida, a principal inovação no Código Civil de 2002. Em princípio, todo dano deve ser indenizado. Na responsabilidade civil, todo dano indenizado. A reparação dos danos tornou-se uma questão prioritária de justiça, de paz, de ordem e de segurança, e, portanto, para o direito. O fundamento da responsabilidade civil deixou de ser buscado somente na culpa. O fundamento da responsabilidade civil deixou de ser buscado somente na culpa, podendo ser encontrado também no próprio fato da coisa e no exercício de atividades perigosas, que multiplicam o risco de danos. Então, o fundamento da responsabilidade civil deixou de ser buscado somente na culpa, podendo ser encontrado também no próprio fato da coisa e no exercício de atividades perigosas, que multiplicam o risco de dano. Fale-se, assim, em responsabilidade decorrente do risco proveito, do risco criado, do risco profissional, do risco da empresa e de se recorrer à mão de obra alheia. Quem cria os riscos deve responder pelos eventuais danos aos usuários ou consumidores. Então, quem cria os riscos. Quem é alguém deve responder pelos eventuais danos aos usuários e consumidores. Tal posicionamento mostra uma mudança de ótica, da preocupação em julgar a conduta do agente, passou-se a preocupação em julgar o dano em si mesmo, em sua ilicitude ou injustiça. A propósito, sintetiza Jorge Mossot, o fundamento se encontra no dano. Porém, mais no injustamente sofrido do que no causado com ilicitude. Porém, mais no injustamente sofrido do que no causado com ilicitude. Há uma razão de justiça na solução indenizatória, uma pretensão de devolver ao lesado a plenitude ou integralidade da qual gozava antes. Há uma razão de justiça na solução indenizatória, uma pretensão de devolver ao lesado a plenitude ou a integralidade da qual gozava antes. A culpa foi, durante mais de 2 séculos, o tema obsessivo, o requisito básico, a razão, o fundamento da responsabilidade. Então, a culpa, durante séculos, foi o requisito básico, a razão ou o fundamento da responsabilidade. O direito moderno, sem negar o pressuposto de imputação culposa, avançou no sentido de multiplicar hipóteses de responsabilidade sem culpa. Então, o direito moderno, sem negar o pressuposto da imputação culposa, avançou no sentido de multiplicar hipóteses de responsabilidade sem culpa, objetivas, na qual o fator de atribuição é objetivo: risco, segurança ou garantia. A última década do século XX nos mostra, juntamente com o avanço dos critérios objetivos, o desenvolvimento de fórmulas modernas de cobertura do risco, através da garantia coletiva do seguro obrigatório ou com seus limites máximos de indenização. O século XXI, por seu turno, haverá de pôr em prática um sistema verdadeiramente novo de responsabilidade, que já se manifesta em alguns países, como a Nova Zelândia. Um sistema de cobertura social de todos os danos, com base em fundos públicos e sem prejuízo das ações de regresso, em sua modalidade mais enérgica. Posicionamento na teoria geral do direito. A responsabilidade civil, ela decorre de uma conduta voluntária. A
A responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntária, violadora de um dever jurídico. Violadora de um dever jurídico. Isto é, da prática de um ato jurídico, que pode ser lícito ou ilícito. Ato jurídico é a espécie de fato jurídico. Então, o ato jurídico é uma espécie de fato jurídico. Fato jurídico em sentido amplo é todo acontecimento da vida em que o ordenamento jurídico considera relevante no campo do direito. Então, fato jurídico em sentido amplo, todo acontecimento na vida social, né, que o ordenamento jurídico julga como relevante no campo do direito. Os fatos jurídicos em sentido amplo podem ser classificados em fatos naturais e fatos humanos. Os fatos naturais são fatos jurídicos em sentido estrito. Fatos humanos são atos jurídicos em sentido amplo. Então, os fatos naturais são fatos jurídicos em sentido estrito. E os fatos humanos são atos jurídicos em sentido amplo. Os primeiros, que são os fatos naturais, fatos jurídicos em sentido estrito, decorrem da natureza. Decorrem da natureza. Fatos naturais decorrem da natureza. Os segundos, da atividade humana. Os fatos naturais, por sua vez, divide-se em ordinário e extraordinário. Ordinário. Ordinário. A ordem. Nascimento, morte, maioridade, decurso do tempo. E extraordinário. Um extra. Não acontece sempre. Terremoto, raio, tempestade e outros fatos que se enquadram na categoria de caso fortuito ou força maior. Os fatos naturais podem ser ordinários, nascimento, morte, maioridade e decurso do tempo, e os extraordinários, terremoto, raio, tempestade e outros fatos que se enquadram na categoria como fortuito de força maior. Os fatos humanos dividem-se em lícitos e ilícitos. Lícitos são os atos humanos que a lei defere os efeitos almejados pelo agente, praticados em conformidade com o ordenamento jurídico, produzem efeitos jurídicos voluntários, queridos pelo agente. Os ilícitos, por serem praticados em desacordo com o prescrito no ordenamento jurídico, embora repercutem na esfera do direito, produzem efeitos jurídicos involuntários, enquanto que, nos lícitos, produzem efeitos jurídicos voluntários, nos ilícitos, produzem efeitos jurídicos involuntários, mas impostos por esse ordenamento. Em vez de direito, criam deveres. Hoje se admite que os atos ilícitos integram a categoria dos atos jurídicos, pelos efeitos que produzem, geram a obrigação de reparar o prejuízo, no artigo 186 e 197 do Código Civil. Nós vamos também dar uma breve lida, tá, gente? Na letra da lei, muito importante a gente ter o conhecimento da lei, assim como o conhecimento da doutrina e da jurisprudência do STF e do STJ. Os atos lícitos dividem-se em ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico e ato fato jurídico. Então, os atos lícitos dividem-se em ato jurídico em sentido estrito, meramente lícito, o negócio jurídico e ato fato jurídico. Nos dois primeiros, ou seja, no ato jurídico em sentido estrito e no negócio jurídico, exige-se uma manifestação de vontade
Então, no ato jurídico em sentido estrito, no negócio jurídico, exige uma manifestação de vontade do agente. No negócio jurídico, a ação humana visa diretamente alçar um fim prático permitido na lei. No negócio jurídico, a ação humana visa diretamente alçar um fim prático permitido na lei, dentre a multiplicidade de efeitos possíveis. Por essa razão, é necessária uma vontade qualificada, sem vícios. No ato jurídico, o efeito da manifestação da vontade está predeterminado na lei, enquanto que no negócio jurídico, a ação humana, o fim prático permitido na lei, né? Então, existe manifestação de vontade. No negócio jurídico, a ação humana visa diretamente alçar um fim prático permitido na lei. No ato jurídico, o efeito de manifestação da vontade está predeterminado na lei. Então, aqui, por essa razão, é necessário uma vontade qualificada sem vícios no negócio jurídico. No negócio jurídico, é necessário uma vontade qualificada, sem vícios. No ato jurídico, a manifestação de vontade ela está predeterminada, predefinida em lei. Notificação que constitui e mora o devedor, por exemplo. Uma notificação que constitui e mora o devedor, por exemplo. Não havendo, por isso, qualquer dose de escolha da categoria jurídica. Não havendo, por isso, qualquer dose de escolha da categoria jurídica. Ato ilícito é o praticado com infração ao dever legal de não violar direito e não lesar a outrem. É o praticado com infração ao dever legal de não violar o direito e não lesar a outrem. Tal dever é imposto a todos. Tal dever é imposto a todos no artigo 186, que prescreve aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, quem é aquela pessoa que comete ato ilícito? Na ação ou omissão voluntária. Então, precisa ter uma ação ou uma omissão, tem que ser voluntária. Se for involuntária, não se enquadra no 87. Se ele for negligente, se enquadra no 87. Imprudente, se enquadra no 87. Violar direito e causar dano a outra pessoa, comete ato ilícito. Também o que comete que abusa o seu direito. Também o que comete quem abusa o seu direito, no 187. Ato ilícito é, portanto, uma fonte de obrigação de indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. O ato ilícito, então, o que ele é? Ele é uma fonte de obrigação a de indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. Artigo 297. É praticado com infração a um dever de conduta, por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente, das quais resulta dano para outrem. É praticado com infração a um dever de conduta, por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente, das quais resulta dano para outrem. O Código Civil aperfeiçoa o conceito de ato ilícito, ao dizer que o pratica quem violar direito e causar dano a outrem. Está no artigo 186. Pratica o ato ilícito, violar direito
e causar dano a outra pessoa. Está no finalzinho isso aqui. Substituindo o ou. Antes tinha o ou, agora é o e. Praticar, pratica quem? Violar direito e, uma conjunção de adição, e mais causar dano a outrem. Violar direito, antes era o ou, né? Que constava no 159, do diploma anterior. Com efeito, mesmo que haja violação de um dever jurídico, e que tenha havido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida. Então, com efeito, mesmo que haja violação de um dever jurídico, e que tenha havido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, uma vez que não se tenha verificado prejuízo. Então, precisa ter o prejuízo. Não se tenha verificado o prejuízo. Frise que a obrigação de indenizar pode resultar, em certos casos, de atos lícitos. Então, basta frisar que a obrigação de indenizar pode resultar, em certos casos, de atos lícitos, como, por exemplo, os praticados em estado de necessidade, ou até mesmo de legítima defesa. O dono do prédio, encravado que exige passagem pelo prédio vizinho, mediante o pagamento de indenização cabal. Ato ilícito. Tem um exemplo também, tá lá, você, delegado de polícia, né? Veio um meliante tentando assaltar um terceiro. Você viu a ação e se identificou. Polícia, parado, você está preso. E o meliante tenta reagir. Você, né, com delegado, experiência, com alto poder de mira, você deu três tiros nele. O primeiro acertou na face, o segundo no coração e o terceiro no coração também. Só que esse terceiro, a bala ultrapassou o coração dele e pegou em outra pessoa que estava saindo do mercado fazendo compras. Mas essa pessoa que estava no mercado não morreu. Então, você agiu em legítima defesa, como delegado. Você agiu por um ato lícito. Só que quando você atingiu o terceiro saindo do mercado, você é obrigado a reparar o dano causado a ele. Beleza? Culpa e responsabilidade. Culpa e responsabilidade. O legislador pátrio, contornando a discussão sobre o vocábulo fault, preferiu valer-se da noção de ato ilícito, como causa da responsabilidade civil. Ato ilícito como causa da responsabilidade civil. Assim, o artigo 186, muito importante, tem que estar no teu coração, define o que se entende por comportamento culposo do agente causador do dano. Então, entende como o comportamento culposo do agente que causou o dano. Vamos lá. A ação ou a omissão precisa ser o que, gente? Voluntária. A negligência ou a imprudência. Em consequência, fica o agente obrigado a reparar o dano. Então, pela ação ou omissão voluntária, importante ser voluntária, negligência, ele foi negligente, ou foi imprudente,
fica obrigado a reparar o dano. 186 do Código Civil cravado no teu coração. Negligência, imprudência e imperícia são as modalidades de culpa. Negligência, imprudência e imperícia. Só que aqui ele fala em negligência e imprudência. São as modalidades de culpa. No artigo 186, sempre a existência de culpa lato sensu. Então, a culpa aqui é lato sensu, que abrange o dolo. Pleno conhecimento do mal e perfeita intenção de praticá-lo. Se ele tem dolo, se ele está agindo com dolo, ele está agindo com maldade. Ele quer aquele resultado. Então, é o conhecimento do mal, perfeita intenção de praticá-lo. Ele quer praticar aquela maldade. Ele tem a consciência que vai praticar aquele mal, o dolo. A culpa, em estrito sensu, ou aquiliana, é violação de um dever que o agente podia conhecer. O agente podia conhecer e observar segundo os padrões de comportamento médio. Na culpa, estricto sensu, ou aquiliana, ele podia evitar aquilo. Ele tem a noção de que pode acontecer algo errado. Por exemplo, um policial limpando a arma com outras pessoas próximas. Então ele sabe que não deve limpar a arma com pessoas próximas. E sempre manter uma segurança para poder limpar o armamento. Se limpar o armamento com pessoas próximas e alguma virtude de arma cair por descuido, ali ele está sendo o quê? Negligente. Ele pode evitar aquele resultado. Segundo os padrões de comportamento médico. A imprevidência do agente, de que dá origem ao resultado lesivo, pode apresentar-se sob as seguintes formas: pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. O termo negligência, usado no artigo 186, é amplo e abrange a ideia de imperícia. Então, a imperícia, que não está explícita no artigo 186, ela está dentro da negligência. A imperícia está dentro da negligência. Pois possui um sentido lato de omissão ao cumprimento de um dever. Pois possui um sentido lato de omissão no cumprimento de um dever. A conduta imprudente consiste em agir o sujeito sem as cautelas necessárias, com assodamento e arrojo, e implica sempre pequenas considerações pelos interesses alheios. Implica sempre pequena consideração pelos interesses alheios. A negligência é a falta de atenção, a ausência de reflexão necessária, uma espécie de preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o agente de prever o resultado que podia e devia ser previsto. Então, a negligência é a falta de atenção, a ausência de reflexão necessária, uma espécie de preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o agente de prever o que podia acontecer aquele resultado, enquanto a imprudência consiste em agir o sujeito sem as cautelas necessárias. A imperícia, que está dentro da negligência, no artigo 186 do Código Civil, consiste, sobretudo, na inaptidão técnica, na ausência de conhecimento para a prática de um ato, ou a omissão de providência sem que fazia necessária,
omissão de providência que se fazia necessária. É, em suma, a culpa profissional. Foi o que aconteceu agora, né, recentemente, com a água no Rio de Janeiro, que ficou com gosto de bar. Foi por imperícia ali, né? Negligência. Vamos lá. Imputabilidade e responsabilidade. Imputabilidade e a responsabilidade. Pressupõe o artigo 186, o elemento imputabilidade, ou seja, a exigência do agente da livre determinação de vontade, que é a determinação de vontade. Para que alguém pratique um ato ilícito, seja obrigado a reparar o dano causado. E seja obrigado a reparar o dano causado, é necessário que tenha capacidade de discernimento. Lógico, ele agiu com a vontade, mas ele precisa ter as ideias, a mente, né, de acordo. Em outras palavras, aquele que não pode querer e entender não incorre em culpa. O mental, né, gente? Aquele que não pode querer e entender não incorre em culpa. Ipso facto. Não pratica ato ilícito. São os menores, né? O mental. Já lembrava Savartier que quem diz culpa diz imputabilidade. E que um dano previsível e evitado para uma pessoa pode não ser para outra. Um dano previsível e evitado para uma pessoa pode não ser para outra. Pessoa que não tem a mentalidade, né, o mental, ele não tem como prever. Ele não tem a ideia de que aquilo pode lesar alguém. Por isso torna inimputável, imputabilidade, né? Sendo iníquo, considerar de maneira idêntica a culpabilidade do menino e a do adulto, né? Criança, ela não tem muita noção do que faz. Então, por isso, às vezes, a gente repete com a criança, não faz isso, não bota a mão na boca, repetidamente. Porque ela não tem essa vivência, essa noção ainda. A mentalidade da criança para o adulto é totalmente diferente, né? Sem comentário, gente. Do ignorante e do homem instruído, do leigo e do especialista, do homem são e do enfermo, da pessoa normal e da privada, da razão. A responsabilidade dos mentais. A concepção clássica considera, pois, que, sendo o mental, pessoas incapazes de compreender a real significação de seus atos, né, gente? E respectivas consequências do que o ato pode ter, né? Seja por sua idade ou por sua mente, o louco ou o demente. O inimputável não é ele responsável civilmente. Não é responsável civilmente. De que ele poderia ser, sim, responsável, mas a gente vai ver lá direitinho. Se vier a causar dano a alguém, o ato se equipara a força maior ou causa fortuito. Se vier a causar dano a alguém, o ato se equipara a força maior ou a causa fortuito. E se a responsabilidade não puder ser atribuída, se a responsabilidade não puder ser atribuída ao encarregado de sua guarda, a vítima ficará irressarcida. Então, aquele que tem a guarda, os pais, o dever pátrio, não podendo ser responsável, a vítima fica irressarcida. Depois de apontar o caminho percorrido até chegar, finalmente, ao reconhecimento da responsabilidade do mental em geral, ideia que toma corpo na doutrina e na jurisprudência, acrescentou: a solução em nosso direito ainda permanece no estado da responsabilidade da pessoa encarregada da guarda. Então, a solução para esse litígio no nosso direito permanece no estágio da responsabilidade da pessoa encarregada da guarda. De forma que, se possível a prova de que não houve negligência relativamente a esse dever, ficará a vítima, ainda que lesada por mental de fortuna, privada da reparação civil, solução que nos parece injusta
e, de todo o contrário, aos princípios que temos como orientadores da responsabilidade civil. Então, ó, de forma que, se possível, a prova de que não houve negligência relativamente a esse dever ficará a vítima, ainda que lesada por um aumental de fortuna, privada da reparação civil. Ou seja, se aquele aumental ele tenha muita grana, mas ele não tem a pessoa ali da sua guarda, a pessoa fica ali, ó, vendo navios. Mas esse entendimento tá mudando, gente. Vamos lá, vamos seguir. Solução que nos parece injusta e, de todo o contrário, aos princípios que temos orientado na responsabilidade civil. Vamos seguir. Em outra passagem, chegou a afirmar: e se a pessoa privada de discernimento não está sob o poder de ninguém, responderão seus próprios bens pela reparação, como já fizemos sentir. Se a pessoa privada de discernimento não está sob o poder de ninguém, responderão seus próprios bens pela reparação, como já fizemos sentir. O dano causado por pessoas nessas condições se há de resolver fora dos quadros da culpa. Silvio Rodrigues lembrou também que muitos doutrinadores entendem que, em casos excepcionais e de legis ferenda, deve o juiz, por equidade ao que é justo, determinar que o patrimônio do aumental responda pelo dano por ele causado a terceiro. Então, em casos excepcionais, deve o juiz, por equidade, por uma questão justa, determinar que o patrimônio do aumental responda pelo dano por ele causado a terceiro. Se isso não ocorresse, a vítima ficaria irressarcida. Assimilando a melhor orientação já vigente nos diplomas civis de diversos países, o Código Civil de 2002 substituiu o princípio da irresponsabilidade absoluta da pessoa privada de discernimento pelo princípio da responsabilidade mitigada e subsidiária, gente. Pelo princípio da responsabilidade mitigada e subsidiária, dispondo no artigo 928. Vamos lá nele? O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo, ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o nosso Código Civil, no seu artigo 928, traz a possibilidade do incapaz ressarcir, mesmo que a pessoa que por ele ali está obrigado na situação ali por ele de fazer, não puder. Então o patrimônio dele responde, gente. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, justa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que deles dependem. A responsabilidade dos menores. A responsabilidade dos menores. Em primeiro lugar, a obrigação de indenizar cabe às pessoas responsáveis pelo incapaz. Em primeiro lugar, a obrigação de indenizar é de quem? Dos responsáveis pelo incapaz. Quem é o incapaz? O aumental e o menor de 18 anos. Este só será responsabilizado, o incapaz só será responsabilizado se os responsáveis, não dispuserem de meios suficientes para o pagamento. Isso se o menor tiver também, né? Mas a indenização, nesse caso, que deverá ser equitativa, justa, não terá lugar
se privar do necessário o incapaz, ou as pessoas que dele dependem. Não, mas se admite que os responsáveis pelo menor, pais e tutores, se exonerem da obrigação de indenizar, provando que não foram negligentes na guarda de seus filhos ou do mental. Ah, não sei o que, não foi culpa minha, não sei o que. Não tem essa não, meu querido. Como mencionado no artigo 933, dispõe que a responsabilidade dessas pessoas independe de culpa. Então, ó, é pai do menor, o menor fez besteira, vai pagar. Se os pais, mesmo que emancipando o filho, voluntariamente, a emancipação produz todos os efeitos naturais do ato, menos de isentar os primeiros, os pais, da responsabilidade pelos atos ilícitos praticados pelos segundos do filho, dos menores. Como proclama a jurisprudência. Tal não acontece quando a emancipação decorre do casamento. Se a emancipação decorrer do casamento ou das outras causas previstas no artigo 5º, parágrafo único, do Código Civil. Qual é a regra? Os pais, responsáveis legais, são responsáveis civilmente pelos danos causados pelos filhos menores. Ainda que não haja culpa por parte dos pais. Mesmo que os pais não tenham culpa, a responsabilidade é deles. No caso da emancipação voluntária do filho, o STJ decidiu que os pais respondem solidariamente pelos danos causados. Os pais respondem solidariamente pelos danos causados. No caso de emancipação voluntária, decidiu o STJ que os pais respondem solidariamente pelos danos causados. Com o entendimento do STJ, a responsabilidade civil do incapaz pela reparação de danos que houver causado, quando seus pais não tiverem meios para repará-los, será condicional, subsidiária e equitativa. Então, segundo o STJ, a responsabilidade civil do incapaz pela reparação de danos que houver causado quando os pais não tiverem meios de repará-lo. Quando os pais não tiverem meios de repará-lo. Quando os responsáveis, os pais, não tiverem meios de repará-los. Essa reparação do menor, do incapaz, será condicional, subsidiária e equitativa. No artigo 932, nos traz a regra geral, que atribui a responsabilidade pelos filhos menores aos pais. Desse modo, se os infantes estiverem sob a autoridade ou companhia dos seus pais, se os menores estiverem sob a autoridade e a companhia dos seus pais, os genitores devem responsabilizar-se pelos atos dos filhos. O artigo 932 traz também. São também responsáveis pela reparação civil. Então está aqui, os pais, pelos filhos menores, que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Muito importante, ó. Que estiverem sob sua autoridade e sob sua companhia. Pode estar próximo ou não. Os pais são responsáveis. Espécies de responsabilidade. Espécies
de responsabilidade. Responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Para efeito de punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou outra forma de restauração da ordem social, é que se distingue. A sociedade toma conta aquilo que atinge diretamente, deixando ao particular a ação para restabelecer-se, à custa do ofensor, no estado do que é anterior à ofensa. Deixa, não porque se não impressione com ele, mas porque o Estado ainda mantém um regime político que explica sua não intervenção. Restabelecida a vítima na situação anterior, está desfeito o desequilíbrio experimentado. Quando ocorre uma colisão de veículos, por exemplo, o fato pode acarretar uma colisão de veículos. O fato pode acarretar a responsabilidade civil do culpado, que será obrigado a pagar as despesas com o conserto do outro veículo e todos os danos causados. Correto, né? Uma colisão de veículos. Mas poderá acarretar também a sua responsabilidade penal, caso que, se causou ferimentos em alguém e se configurou crime no 129, crime de lesão, o parágrafo 6º ou do artigo 121, parágrafo 3º, causou a morte de alguém, significa que uma ação ou uma omissão pode acarretar tanto a responsabilidade civil do agente ou apenas a responsabilidade penal, ou acarretar as ambas responsabilidades. A ação ou omissão pode acarretar a responsabilidade civil ou a responsabilidade penal, ou as duas ao mesmo tempo. No caso da responsabilidade penal, o agente infringe uma norma de direito público. Infringe uma norma de direito público. O interesse lesado é o da sociedade. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado, enquanto que aqui a norma de direito público, que o interesse lesado é o da sociedade. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado, e o prejudicado poderá pleitear ou não a reparação. Ao planejar uma exodontia, um cirurgião dentista não tinha percebido que estava observando a radiografia pelo lado contrário. Cirurgião dentista. Durante o procedimento, extraiu, equivocadamente, o dente contralateral do paciente, que não tinha indicação para ser extraído, ou seja, tirou o dente errado. O cirurgião dentista pode ser responsabilizado civil e criminalmente, respectivamente pelo dano cometido e pelo crime de lesão corporal. Injusto, né? Mas por um erro dele ali, né? Ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Tá lá, né? Na imprudência, na negligência, na imperícia. Mesmo não havendo culpa, né? Não havendo dolo. O dentista ele não tem o dolo, a intenção de tirar o dente errado, mas responde civil e penalmente. Se ao causar dano, escreveu a Frane, o agente transgride também a lei penal. Ao causar o dano, o agente transgride também a lei penal. Ele se torna, ao mesmo tempo,
obrigado civil e penalmente. E assim terá de responder perante o lesado e perante a sociedade. Ele responde perante o lesado e perante a sociedade. Visto que o fato danoso se revestiu de características que justificam o acionamento do mecanismo recuperatório da responsabilidade civil, e impõe a movimentação do sistema repressivo da responsabilidade penal. Quando, porém, do fato de que resulta o dano, não se acham presentes os elementos caracterizadores da infração penal, o equilíbrio rompido se restabelece com a reparação civil, simplesmente. Se não encontrou os elementos caracterizadores para a infração penal, o equilíbrio rompido estabelece com a reparação civil. Distingue-se ainda a responsabilidade civil da penal. Esta penal é pessoal, intransferível. Responde o réu com a privação de sua liberdade. Por isso deve estar cercado de todas as garantias contra o Estado. A este incumbe reprimir o crime e arcar sempre com o ônus da prova. Então, a responsabilidade penal ela é intransferível. Não pode transferir para os familiares. Responde o réu com a privação de sua liberdade. Por isso deve estar cercado de todas as garantias contra o Estado. E a este incumbe reprimir o crime e arcar sempre com o ônus da prova. A este, o Estado. A imputabilidade também é tratada de modo diverso. Somente os maiores de 18 anos são responsáveis, civil e criminalmente, por seus atos. Admite-se, porém, no civil, que os menores de 18 anos sejam também responsabilizados, de modo equitativo, se as pessoas encarregadas de sua guarda ou vigilância não puderem fazê-lo, desde que não fiquem privados do necessário. Está lá no artigo 928, parágrafo único. Na esfera criminal, estão sujeitos apenas às medidas de proteção e socioeducativa do Estado, da criança e do adolescente, que é o famoso ECA. Na esfera criminal, os menores estão sujeitos apenas às medidas de proteção socioeducativas. Então, no civil, os menores de 18 anos são responsabilizados de modo equitativo, caso os responsáveis não puderem fazê-lo. Equitativo, aqui, ó, muito importante. Esse é o entendimento do STF. A responsabilidade civil do incapaz pela reparação do dano que houver causado, quando seus pais não tiverem meios de repará-lo, será condicional, subsidiária e equitativa. Além de equitativa pelo STJ, é subsidiária e condicional. Seguindo, responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Conforme o fundamento que se dê à responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento da obrigação de reparar o dano. Então, ó, conforme o fundamento que se dê à responsabilidade, a culpa
será ou não considerado um elemento da obrigação de reparar o dano. Em face da teoria clássica, a culpa era fundamento da responsabilidade. Então, de acordo com a teoria clássica, para ter responsabilidade precisa ter culpa. Tendo culpa, tem responsabilidade. Se tem responsabilidade, tem culpa. Esta teoria é também chamada de teoria da culpa, teoria clássica, ou teoria da culpa, ou teoria subjetiva, pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, não há responsabilidade. Isso na teoria clássica e na teoria da culpa, tá, gente? Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. Liga subjetiva com a ideia de culpa. Subjetiva com a ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto. Culpa do agente é um pressuposto necessário do dano indenizável. De acordo com a teoria clássica da culpa, a prova da culpa do agente é um pressuposto necessário para a reparação do dano. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente configura se agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou com culpa. A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano independentemente de culpa. Quem impõe? A lei impõe. Então, tá lá no artigo, né, gente? O artigo 933. Então, artigo 933. Dispõe que a responsabilidade dessas pessoas independe de culpa. Então, independe de culpa. Aqui, ó. É o artigo 900. Fica meio feinho, mas... E 33 do Código Civil. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal. A responsabilidade é legal. Ou objetiva. Quando é independente de culpa, a responsabilidade é legal. Quando tem culpa, a responsabilidade é subjetiva. Quando é independe de culpa, a responsabilidade é legal ou objetiva. Objetiva independe de culpa. Subjetiva tem a culpa. Então, a subjetiva, ela tem a culpa. A teoria da culpa subjetiva, ela tem culpa, pressupõe a culpa para ter responsabilidade civil. Independente de culpa, a reparação de um dano independente de culpa, ela é uma responsabilidade objetiva. Então, responsabilidade objetiva independe de culpa. Responsabilidade subjetiva depende da culpa. Então, a subjetiva, ela depende da culpa. A objetiva, ela independe da culpa. Subjetiva depende da culpa. Teoria da culpa ou teoria subjetiva ou teoria clássica. Objetiva independe de culpa. Por quê? Prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade.
Logo, a responsabilidade legal é objetiva, porque prescinde da culpa e satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Então, a responsabilidade é legal por objetiva, porque prescinde da culpa, abstrai, não precisa da culpa, e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Então, ela se abstrai da culpa, não necessita da culpa. Esta teoria, dita como teoria objetiva, ou teoria do risco, teoria objetiva ou teoria do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável e deve ser reparado por quem a lei se liga por um nexo de causalidade independente. Então, pela teoria objetiva e pela teoria do risco, independe de culpa. Então, basta apenas ter o dano e o nexo de causalidade. Muito legal, tá muito legal a nossa aula, né, gente? Apesar que esse voo é bem grande, né? Mas tá legal, tá gostosinho. Vamos lá. Independentemente de culpa. A classificação corrente tradicional, pois, denomina-se objetiva a responsabilidade que independe de culpa. Objetiva é a teoria do risco. Objetiva a responsabilidade que independe de culpa. Abstrai-se, né? Prescinde de culpa, não precisa. Esta pode ou não existir. Pode haver ou não. Mas será sempre a culpa será sempre o quê? Irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Quem é irrelevante? A culpa. A culpa é irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será a relação de causalidade. Agora, indispensável será a relação de causalidade. Na teoria do risco ou teoria objetiva, precisa ter a relação de causalidade entre a ação e o dano. Nexo causal. Entre a ação e o dano. Uma vez que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar quem não tenha dado causa ao evento. Não se pode acusar quem não tenha dado causa ao evento. Não foi ele quem fez o dano. É justo? Então não é. Por exemplo, igual teve aqui um morador pediu um Uber e ele bateu no portão do condomínio. A culpa é do morador ou é do Uber? De quem é a culpa? Quem é que estava no volante? O motorista. A culpa é dele. Teve um nexo de causalidade. Mas independente da culpa, né? Teve um nexo de causalidade, a relação de causalidade. Teve uma ação e o dano. Então, ele é o responsável para reparar aquele dano. Nessa classificação, os casos de culpa presumida são considerados hipótese de responsabilidade subjetiva, pois se fundam ainda na culpa, mesmo que presumida. Então, nessa classificação, os casos de culpa presumida são considerados hipóteses de responsabilidades subjetivas. Nos casos de culpa presumida, são considerados hipóteses de responsabilidade subjetiva. Importante isso aqui, tá? Pois se fundam ainda na culpa, mesmo que presumida. Culpa, mesmo que presumida. Na responsabilidade objetiva, a teoria objetiva do risco, prescinde-se totalmente da prova da culpa. Prescinde-se, abstrai-se totalmente da prova da culpa, não é necessário. Ela é reconhecida como mencionada, independentemente de culpa. A responsabilidade é conhecida independente de culpa. Basta assim que haja o quê?
Relação de causalidade entre a ação e o dano. Para a caracterização do abuso de direito, basta o critério objetivo finalístico. Para a caracterização do abuso de direito, basta o critério objetivo finalístico. Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco, né, gente? Teoria objetiva, teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiro. Toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiro. Para esta teoria, teoria do risco. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se na noção de culpa para a ideia de risco. Desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como risco-proveito, que se funda no princípio segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável. A responsabilidade civil, ela desloca-se na noção de culpa para a ideia da teoria do risco, encarada como risco-proveito, o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável, genericamente como risco criado, a que se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo. Sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo. A inovação constante no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil é significativa e representa, sem dúvida, um avanço entre nós em matéria de responsabilidade civil, pois a admissão da responsabilidade sem culpa, 927, teoria do risco, pelo exercício de atividade que, por sua vez, que por sua natureza, representa um risco para os direitos de outrem, de forma genérica, como consta do texto, possibilitará ao judiciário uma ampliação dos casos de dano indenizável. Pressupostos da responsabilidade civil. Os pressupostos da responsabilidade civil. O que precisa ter para ser responsabilizado civilmente? Então vamos lá, o artigo 186. Consagra uma regra universal, aceita, a de que todo aquele que causa dano a outra pessoa é obrigado a repará-lo. Isso é fato. Causou dano a outra pessoa? Obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal informativo da responsabilidade aquiliana, que é a responsabilidade subjetiva. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, lembrando que a imperícia tá feio, né? Está aqui, dentro da negligência. Ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. A análise do artigo supratranscrito evidencia que 4 são os elementos essenciais da responsabilidade civil. Então vamos a eles. A ação ou omissão, importante também que não coloquei aqui, ser voluntária. Culpa ou dolo do agente, se ele agir com culpa ou com dolo. A relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. A ação ou omissão, a culpa
ou o dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. A ação ou omissão. Inicialmente refere-se à lei a qualquer pessoa, por ação ou omissão, que venha a causar dano a outra pessoa. A responsabilidade pode derivar do ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, no caso dos pais em relação aos filhos, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. O Código prevê a responsabilidade por ato próprio, e entre outros, nos casos de calúnia, difamação, injúria, que é aqui, ó, ainda que exclusivamente moral, de demanda de pagamento de dívida não vencida ou já paga, e de abuso de direito. A responsabilidade por ato próprio nos casos de calúnia, difamação, injúria, pagamento de dívida não vencida ou já paga, o abuso de direito. Então, na ação ou omissão, que é o primeiro caso, inicialmente, refere-se ali a qualquer pessoa, por ação ou omissão, venha a causar dano a outra pessoa. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertencem. O Código prevê a responsabilidade por ato próprio. Responsabilidade derivada por ato próprio. A responsabilidade por ato de terceiro ocorre nos casos de danos causados pelos filhos, tutelados e curatelados, ficando responsáveis pela reparação os pais, pelos filhos, os tutores, pelos tutelados e os curadores, pelos curatelados. Também o empregador, importante, responde pelos atos de seus empregados. O empregador, ele responde pelos atos dos seus empregados. Mas depois a gente vai ver aí que ele pode entrar com uma ação de regresso em cima dos empregados. Mas, de início, vamos por aqui. O empregador, ele responde pelos atos dos seus empregados. Os educadores, hoteleiros e estalajadeiros, pelos seus educandos e hóspedes. Os farmacêuticos, por seus prepostos. As pessoas jurídicas de direito privados, por seus empregados. E as de direito público, por seus agentes. E aqueles que participam do produto de crime. E aqueles que participam do produto de crime. Então, a responsabilidade por ato de terceiro ocorre nos casos de danos causados pelos filhos, tutelados, curatelados, ficando responsáveis pela reparação dos pais, os tutores e os curadores. Também entra nessa lista o empregador, pelos empregados, os educadores, os hoteleiros, pelos seus hóspedes, os educadores pelos educandos, os farmacêuticos, pelos seus prepostos, as pessoas jurídicas, de direito privado, como um todo, por seus empregados, e os de direito público, por seus agentes. E ainda aqueles que participam do produto de crime. Ainda tem mais, aqueles que participam do produto de crime. Vamos ao artigo 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil, sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor pelos pupilos e o curador pelos curatelados, e se acharem nas mesmas condições. O empregador por seus empregados, o comitente pelos serviçais e os prepostos, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele. No exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Muito importante. No exercício do trabalho ou em razão dele.
os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, de seus hóspedes, moradores e educandos. Os que, gratuitamente, houverem participado dos produtos do crime, até a corrente quantia. Vamos ao 933. Mas vamos lá, né? 933, né? Teoria subjetiva, ele? As pessoas indicadas nos incisos de 1 a 4, os pais, o tutor e o curador, o empregado e os donos de hotéis, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ainda que não haja culpa. Então não é subjetiva, é objetiva, né? Aqui é a teoria do risco. Ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Culpa ou dolo do agente. A gente está indo, ó, na análise do artigo 186. Nós vimos aqui o primeiro, ação ou ação. Agora nós vamos ver o segundo, culpa ou dolo. Então aqui, ó, o número 2. Culpa ou dolo do agente do artigo 186. Todos concordam em que o artigo 186 do Código Civil cogita do dolo logo no início. Ação ou omissão voluntária, passando em seguida a referir-se à culpa, negligência ou imprudência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a ação ou omissão é o quê? É o dolo. E a negligência e a imprudência é a culpa. Então, a ação ou omissão voluntária é o dolo. E a negligência ou imprudência, a culpa. Para obter a reparação do dano, a vítima geralmente tem de provar o dolo ou a culpa, em sentido estricto sensu, do agente, segundo a teoria subjetiva. Segundo a teoria subjetiva, o agente precisa provar o dolo ou a culpa. Entretanto, como essa prova muitas vezes se torna difícil de ser conseguida, o nosso direito positivo admite em hipóteses específicas, alguns casos de responsabilidade sem culpa. A responsabilidade objetiva, com base especialmente na teoria do risco, independente de culpa, mas tem que ter o nexo de causalidade. Olha aí, a relação de causalidade. Vamos voltar lá. Número 3, relação de causalidade. 186. Então, aqui já é o terceiro. Do artigo 186. A relação de causalidade. É a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Nós vimos que a ação ou omissão é o dolo, né? E a culpa está na negligência ou na imperícia, na imprudência. Então, a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Então, tem que ter uma relação de causalidade entre a ação e a omissão do agente com o dano verificado.
precisa ter essa relação para a gente ter a relação de causalidade. Vem expressa no verbo causar, utilizada no artigo 186. Sem ela não existe a obrigação de indenizar. Se houver o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade. Se inexiste a relação de causalidade, e também a obrigação de indenizar. Mais uma vez. Não existe a obrigação de indenizar. Se houver o dano, então, ó, a relação de causalidade, ela precisa existir. Se ela não existir, não existe a obrigação de indenizar. Então, vamos lá. Se houver o dano, mas se sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, se ele não deu causa para aquele dano, inexiste a relação de causalidade. Se inexiste a relação de causalidade, inexiste também a obrigação de reparar o dano. Se não tem a relação de causalidade com aquele dano, não há a obrigação de indenizar, pela teoria do risco, teoria objetiva. O motorista está dirigindo corretamente. E a vítima, querendo suicidar-se, atira sobre as rodas do veículo. Não se pode afirmar ter ele causado. Ele não teve uma relação de causalidade com aquele acidente. Pois, na verdade, foi um mero instrumento da vontade da vítima. Quem é que teve vontade? Foi o motorista ou foi a vítima? A vítima que teve a vontade, né? Esta, sim, é responsável exclusiva pelo evento. Quem? A vítima. É responsável pelo evento. Então, vamos na letra D. O dano, que é o quarto. Sem a prova do dano, se você não prova que houve o dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. Se você não provar que houve dano, não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade civil. Tente provar o dano. O dano pode ser material ou moral. O dano pode ser material ou moral. Ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido. Código Civil consigna um capítulo sobre a liquidação do dano. Tem um capítulo de liquidação do dano. Ou seja, sobre o modo de se apurar os prejuízos e a indenização cabível. Então, tem um capítulo no Código Civil para apurar os prejuízos e a indenização cabível. A existência do dano é óbice a pretensão de uma reparação. Ou seja, para haver reparação, precisa do dano. Então, para haver a reparação civil, tem de haver o dano. Sem o dano, não tem reparação. Como é que você vai reparar alguém se você não tem o dano? E o dano pode ser material ou moral. Vamos lá? Tá gostoso, né? Matéria pesada. Mas ela é boa de estudar. É porque a gente traz para a vida, né? O que acontece no dia a dia, às vezes. Conhecimento é tudo, gente. Artigo 9.6. Vamos lá. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. A prescrição iniciada contra uma pessoa, então, a prescrição iniciada contra uma pessoa, se essa pessoa vem a falecer, ela continua a correr contra o seu sucessor. Na hipótese em que se discute o dano moral, decorrente do falecimento de ente querido, é a data do óbito, o prazo inicial da contagem da prescrição. Então, o prazo da contagem inicial da prescrição é a data do óbito. Ainda que o acidente tenha ocorrido dia antes. Ainda que o acidente tenha ocorrido dia antes. O que não justifica, né? O acidente ocorreu dia 5. Mas só veio a óbito no dia
31 do outro mês. Então, a prescrição começa a correr no dia 31 desse mês do óbito, e não do dia 5 que ocorreu o acidente. Uma pegadinha que a banca pode fazer. Não é possível considerar que a pretensão à indenização em decorrência da morte nasça antes do evento que lhe deu causa. Então, ela não pode nascer antes do evento que lhe deu causa. O artigo 943. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, o direito de exigir a reparação e a obrigação do dano, ela transmite-se com a herança, tá, gente? Os herdeiros somente serão obrigados a indenizar na medida da herança que receberem. Então, não atinge o patrimônio dos herdeiros, somente aquela parte da herança. Então, cá, Código Civil, artigo 1792. O herdeiro, olha ele aqui, não responde por encargos superiores a forças da herança, foi o que eu acabei de falar. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Então, o herdeiro, ele não responde por encargos superiores a forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Entende o STJ que roubo e sequestro com emprego de arma de fogo é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade das concessionárias de rodovias por roubos e sequestros ocorridos nas dependências de estabelecimentos de suporte mantido para a utilização de usuários dessas rodovias. Então, tem lá a linha amarela, né? É uma concessionária que manda ali na linha amarela. Tem um estabelecimento ali, né? Se houver algum roubo ou sequestro com emprego de arma de fogo, a concessionária da linha amarela, ela não é responsável, segundo o entendimento da STJ. O roubo ou sequestro com emprego de arma de fogo é evento capaz e suficiente para romper com a existência do nexo de causalidade, afastando assim a responsabilidade da concessionária de rodovias por roubos e sequestros ocorridos na dependência de estabelecimento de suporte mantido para a utilização de usuários dessa rodovia. Então foi o RESP aí, tá, gente, do Paraná. Em regra, o roubo afasta a responsabilidade. Em regra, o roubo afasta a responsabilidade. E o dever de indenizar. Por se tratar de um caso fortuito externo. Por se tratar de um caso fortuito externo. A regra, súmula 730 do STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Em regra, o roubo afasta a responsabilidade e o dever de indenização, por se tratar de um fortuito externo. Mas, temos a súmula aqui, né, 130 do STJ, que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorrido em seu estacionamento. Então, isso aqui é uma questão muito, muito legal. Em shoppings, você paga o estacionamento. Então, cabe na súmula 130 do STJ. Nos iFoods, no Habib's da vida, você paga o estacionamento?
você não paga estacionamento. Então já é uma outra visão. Vamos ver. Temos as exceções. Para o STJ, o fornecedor de serviços deverá indenizar o consumidor em caso de roubo armado ocorrido em estacionamentos privados pagos e estacionamentos de grandes shopping centers, estacionamentos de grandes redes de hipermercados. Voltando aqui. Voltando lá. Em regra, a súmula 130, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento. Então, a regra, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Exceções. Para o STJ, o fornecedor de serviços deverá indenizar o consumidor em caso de que roubo armado ocorrido nos estacionamentos privados pagos, nos estacionamentos de grandes shopping center e nos estacionamentos de grandes redes de hipermercados. Por outro lado, não se aplica a súmula 130 do STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Essa é a súmula 130. Então, por outro lado, não se aplica essa súmula em caso de roubo de cliente de lanchonete fast food, se o fato ocorreu no estacionamento externo e gratuito por ela. Se o estacionamento externo e gratuito, no caso de fast food, oferecido por ela, nessa situação, tem-se hipótese de caso fortuito. Nessa situação, tem-se a hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior. Nessa hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior, que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar. Então, você que vai nesse fast food aí, que fica lá o carinha, R$2, R$3, R$4, não tem nada que cobrar não, tá, gente? Porque se cobrar, ele vai ter dinheiro suficiente para arcar com o dano ou qualquer prejuízo que houver no seu veículo? Não vai ter, né? Então, vamos lá. Logo, a incidência do disposto na súmula 130 não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de lanchonete, praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, ocorrido no estacionamento externo e gratuito, oferecido pelo estabelecimento comercial. Logo, numa súmula 130, não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de lanchonete praticado, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, ocorrido no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. Beleza, gente? Em caso de roubo de cliente. Artigo 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Ele responde pelos danos causados às pessoas transportadas. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Então, o taxista, o Uber, ele é responsável por aquelas pessoas que ele está transportando, tá, gente? Assim como os motoristas de ônibus,
ônibus intermunicipais e os ônibus que vão fazer as interestaduais, que além das pessoas, é responsável também pela bagagem, sendo nula qualquer cláusula que exclua ele de qualquer responsabilidade. Certinho? A responsabilidade contratual 3735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida, não é eliminada por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida, não é eliminada por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Não se subordina às normas do contrato de transporte, não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade, por cortesia. Aqui nós temos a responsabilidade subjetiva, que é aquela que precisa de culpa ou dolo. Então não se subordina às normas do contrato. Você tem um carro, e passou uma pessoa lá e conhecida, você pô, te dou uma carona. Então, cuidado, além. Mesmo que feito gratuitamente por amizade ou cortesia, tem a responsabilidade subjetiva. Então vamos nela. Significa que nessas situações não aplicaremos as regras da responsabilidade objetiva. Não aplicaremos a responsabilidade objetiva ou a teoria do risco. Aqui não se aplica a teoria do risco e nem a responsabilidade objetiva, porque não tem nenhum contrato. Não se subordina às normas do contrato de transporte. Mas sim a responsabilidade subjetiva. Nesse sentido, temos a súmula 145, que diz: no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente, você que der carona, só será civilmente responsável por danos causados ao transportado, a pessoa que você está dando carona, quando incorrer em dolo ou culpa grave. Se você teve dolo ou culpa grave, você responde por danos causados à pessoa que você está dando carona. Beleza? Então, abuso de direito. Artigo 187.